Como nasceu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, e de que forma uma vida marcada por buscas, quedas, dor e milagre tornou-se um instrumento de Deus para iniciar essa obra pentecostal no sul do Brasil. A história da Assembleia de Deus em Santa Catarina é profundamente marcada por superação pessoal, transformação espiritual e intenso fervor missionário. Tudo começou com o catarinense André Bernardino da Silva, natural da cidade de Itajaí, um jovem inquieto, de alma sensível e forte inclinação religiosa, desde muito cedo. Aos 17 anos de idade, movido pelo desejo sincero de servir a Deus, André deixou sua terra natal e seguiu para o Rio de Janeiro, com o objetivo de ingressar em um seminário e tornar-se padre. Para ele, aquele parecia ser o caminho certo para dedicar sua vida à fé. Entretanto, longe da família, André acabou se afastando gradualmente de seu propósito inicial. As pressões da vida urbana, a necessidade de sobrevivência e as influências do ambiente em que passou a viver o conduziram a uma mudança radical de trajetória. Ele tornou-se marinheiro, passou a conviver intensamente com a boemia carioca e adotou um estilo de vida distante dos valores espirituais que antes buscava. Nesse período, destacou-se como um talentoso mestre de bateria em escolas de samba, conquistando reconhecimento no meio artístico. Essa fase, no entanto, foi interrompida de forma brusca. André Bernardino contraiu tuberculose, uma doença que, naquela época, era praticamente uma sentença de morte. Com a saúde profundamente debilitada, aos 20 anos de idade, ele foi internado no Hospital São Sebastião, no Rio de Janeiro. O jovem que antes vivia entre palcos e festas, agora, encontrava-se isolado, fraco e sem perspectivas humanas de recuperação. Foi nesse cenário de dor, medo e total fragilidade que sua história começou a ser transformada de maneira sobrenatural. Durante sua internação, André recebeu a visita de evangelistas da Assembleia de Deus, do bairro de São Cristóvão, igreja liderada por Paulo Leivas Macalão, com a influência direta dos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, fundadores da denominação no Brasil. Aqueles irmãos anunciaram a mensagem da salvação em Jesus Cristo, falaram do poder da oração e do agir do Espírito Santo, e, movidos pela fé, oraram por André Bernardino. De maneira surpreendente e inexplicável, o jovem foi curado da tuberculose. O milagre marcou profundamente sua vida e selou sua conversão de forma definitiva. Transformado por essa experiência, André foi batizado nas águas, e também, no Espírito Santo, tornando-se o membro de número 20 da Assembleia de Deus de São Cristóvão. A partir desse momento, sua vida tomou um novo rumo. Ele passou a dedicar-se intensamente ao estudo da Bíblia, à oração e à pregação do Evangelho, demonstrando uma paixão ardente pela obra missionária. Com o coração ardendo pelo desejo de compartilhar essa nova realidade espiritual com seus familiares e conterrâneos, André Bernardino recebeu a bênção de seus líderes e retornou para Itajaí, no início do ano de 1931. Seu retorno marcou o início oficial da Assembleia de Deus em Santa Catarina. O primeiro grande marco ocorreu no dia 15 de março de 1931, em uma reunião realizada na residência de suas tias, localizada na Rua Uruguai. Naquela ocasião, André leu o texto bíblico de Marcos 16, e sob forte unção espiritual, anunciou a mensagem do Evangelho. O impacto foi imediato. Parentes e vizinhos começaram a ser tocados, e homens como Herculano e Cornélio foram os primeiros a aceitar a fé pentecostal. Pouco tempo depois, aconteceu um evento histórico e decisivo para a consolidação da obra, o primeiro batismo em águas da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Esse batismo foi realizado nas margens do rio Itajaí-Açu. A descida daqueles novos convertidos às águas simbolizou não apenas um ato de obediência bíblica, mas o nascimento oficial da igreja em solo catarinense. Naquele período, o evento despertou forte oposição. Pessoas que não compreendiam o movimento pentecostal reagiram com hostilidade, tentando interromper os cultos por meio de insultos, ameaças e até agressões físicas. A expansão da Assembleia de Deus em Santa Catarina foi marcada por um intenso trabalho itinerante. André Bernardino não permaneceu restrito a Itajaí. Movido por um espírito missionário incansável, ele viajava a pé, de bicicleta ou em lombos de animais para levar a mensagem do Evangelho às cidades vizinhas. A partir de Itajaí, a obra alcançou Blumenau, onde os primeiros cultos aconteceram em casas de colonos alemães, avançando posteriormente para Joinville e, mais tarde, para a capital do estado, Florianópolis.
Durante 12 anos, André Bernardino liderou o trabalho da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Esse período foi marcado por crescimento, mas também por intensas perseguições, prisões arbitrárias e oposição religiosa. Ainda assim, ele deixou uma base sólida e bem estruturada antes de retornar ao Rio de Janeiro em 1943. O crescimento foi tão expressivo que a igreja passou a se organizar em campos eclesiásticos, culminando na fundação da Convenção das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, a SEADESC. Esse modelo organizacional permitiu que a Assembleia de Deus fincasse raízes em todos os 295 municípios catarinenses, estabelecendo não apenas templos, mas também um amplo trabalho de assistência social, formação de obreiros e educação teológica. Assim, a obra iniciada com a vida transformada de um jovem itajaiense tornou-se um dos maiores movimentos religiosos do estado, permanecendo viva, relevante e atuante até os dias de hoje.